Olá, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para trazer em primeira linha as notícias mais importantes da política do nosso Brasil e também da política dos Estados Unidos. Eu peço que vocês copiem e colem essa grande live, essa super live, essa mega live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Estamos com 731, vamos chegar a 800 pessoas. Gente, quem diria, né, que o presidente Trump e a tua equipe, toda a sua equipe, ia vir para o Brasil e principalmente aplicar as devidas sanções do ministro Alexandre de Moraes. A gente não sabe até então a que pé, né, vai se dar essas situações, mas a gente acredita já na prisão aí do ministro Alexandre de Moraes, devido a algumas questões de diálogo aí com o presidente Trump aqui no nosso canal. Pessoal, é muitas informações, muitas notícias que está agora neste exato momento. Eu só peço a ajuda de vocês que está do outro lado da telinha aí para copiar essa única live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, dá o joinha, que é o like, para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante e possa alcançar milhares de pessoas. E querendo você ou não, seja, né, Lula ou Bolsonaro, a grande maioria que é Bolsonaro, a gente aqui está na torcida aí para a grande maioria. Entretanto, todavia, a gente já sabe, né, que o Luiz Inácio Lula da Silva roubou todas as pessoas aí, né, o ministro aí do INSS, o Lupe, e ele acabou, pessoal, aprovando aí outra pessoa que também está envolvida no roubo do INSS. A gente vai abordar todos os detalhes neste exato momento. Estamos com 1.232. Vai dando like, vai compartilhando, e muitos de vocês ainda não estão inscritos. Então, se inscreva agora e foca aqui em mim, tá, pessoal? Vamos pelas principais notícias. Pessoal, quem assumirá o lugar de Lupe no Ministério da Previdência participou da reunião que tratava do roubo do INSS em 2023 e nada fizeram a respeito. Lembrando que a assinatura da CPI, todos os deputados do PT, nenhum assinou para a retirada do Lupe aí, que está envolvido nesse roubo aí do INSS. Pessoal, Lula faz descaso das Forças Armadas que relataram risco de falta de combustível. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a viagem da Janja, pessoal. A Janja viajou e o Luiz Inácio Lula da Silva também vai viajar. Eu não sei se ele vai fugir ou se realmente ele vai viajar, porque o presidente Trump está estacionando aqui no Brasil e principalmente toda a equipe do governo do Trump. E eu vou compartilhar aqui com você o vídeo. Vou compartilhar o vídeo para todas as informações, pessoal, vocês conseguirem acompanhar na íntegra. Pessoal, Queiroz, o novo chefe da Previdência de Lula, deve 18,5 mil a Pernambuco. A Secretaria da Fazenda do Estado cobra judicialmente político que tem patrimônio declarado de mais de 1,5 milhão. Governo do Luiz Inácio Lula da Silva fechou um contrato de 328 milhões com a empresa alvo aí da Polícia Federal. E notícia boa, o Jair Messias Bolsonaro já está comendo alimentos normais após a cirurgia de 12 horas. E o Jair Messias Bolsonaro é terrível, pessoal. Mandou uma foto aqui do nosso canal do médico dormindo do lado dele. O médico cansado, dormindo, e ele bateu o print aí e mandou para a gente, mas ele está já melhor e está acionando a todos aí para a grande manifestação pela anistia, pelo caso da Débora, que vai acontecer aí. Já a gente vai passar todas as informações. Pessoal, foca aqui. A Janja viajou hoje para a Rússia e visitou os principais pontos turísticos. E vocês imaginam de qual dinheiro que está saindo essa visita aí agora, neste exato momento, na Rússia, e postando vídeo aí de vários pontos turísticos que ela acabou de visitar. E, pessoal, o presidente Trump anunciou que está removendo o status de isenção fiscal de Harvard. E também, após a fraude bilionária do INSS, pé de meia entra na mira da CGU e Polícia Federal. O pé de meia aí é o que beneficia, né, os estudantes. E, pessoal, por incrível que pareça, a ministra Carmen Lúcia defendeu o ministro Alexandre de Moraes e disse que ele representa tudo de melhor em coragem e imparcialidade. Moraes é o ministro público, é representante de tudo que há de melhor, de coragem e de imparcialidade. E governo Trump e o presidente Trump chega ao Brasil. Pessoal, vou compartilhar o vídeo aqui
Peço neste exato momento que vocês copiem e colem essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, enche os comentários aí. Presidente Trump, salva o nosso Brasil. Presidente Trump, vem ao Brasil. Presidente Trump, prisão para o ministro Alexandre de Moraes. Presidente Trump, o homem mais poderoso do Brasil, o mais poderoso dos Estados Unidos, o mais poderoso de todo o tempo aí. É o presidente Trump. Eu quero que vocês enchem aí, julho chegando agora, enchem aí, presidente Trump, salva o nosso Brasil. Pessoal, vocês que estão chegando pela primeira vez, que ainda não está inscrito também, eu reforço a importância. Se inscreva e dê o joinha. O governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Integrantes do governo Trump, inclusive o presidente Trump, responsável por sanções internacionais, se encontrará com o Bolsonaro aí. A gente acredita que vai ser no hospital. E o Jair Messias Bolsonaro ainda não sabe. Entretanto, a gente vai compartilhar aqui ao vivo com todos vocês. Olha só, pessoal. O Trump é responsável pela área de sanções internacionais. David Gamble desembarcará no Brasil na próxima segunda-feira para discutir sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. A visita da comitiva dos Estados Unidos ao Brasil foi organizada por Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado. Aqui no Brasil, David Gamble vai se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro e também com o senador Flávio Bolsonaro. Os Estados Unidos discutem sanções ao ministro Alexandre de Moraes por avaliar que o magistrado promoveria perseguição política a figuras de direita, como o próprio ex-presidente Bolsonaro, e também censura nas redes sociais, ao determinar o bloqueio de plataformas como o X, de Elon Musk, e também derrubadas de perfis nas redes sociais. Derrubadas de perfis, por exemplo, de pessoas que moram nos Estados Unidos. Daí a bronca da Casa Branca, também com Alexandre de Moraes. O que pode acontecer em termos de sanções ao ministro do STF? O governo Trump estuda 2 medidas. Pessoal, e a gente indica também que ele vai vir aí na grande manifestação, igual o Edson falou. Presidente Trump salva o nosso Brasil. A Liberina também está falando sobre a manifestação aí na quarta-feira. Coloca aí nos comentários, pessoal. Presidente Trump salva o nosso Brasil. A anistia já, enche os comentários aí. Quem torce pela anistia? Só o povo do bem, pessoal. Vai dando like e vai compartilhando. Primeiro, proibição de visto. Moraes não poderia mais ingressar nos Estados Unidos. E segundo ponto, no aspecto financeiro. O ministro Alexandre de Moraes não poderia mais negociar, fazer negócios com pessoas ou instituições financeiras nos Estados Unidos e também com instituições financeiras que têm negócios com os Estados Unidos. Pessoal, vou parar a tela aqui e a gente vai voltar, tá? Quem rouba uma vez, rouba sempre, né? Essa é a verdade que está acontecendo no nosso Brasil. O Sérgio Moro aí prendeu o Luiz Inácio Lula da Silva. A saga do senador Sérgio Moro continua sendo Luiz Inácio Lula da Silva, e mais uma vez um rombo aí, um rombo que a gente nem consegue imaginar. Inclusive, foi um roubo, né, pessoal, na grande maioria de vocês que me assiste aí, que na verdade, o maior público agora é de 60 anos de 60 anos em diante. Então, esse foi o maior rombo da história do nosso Brasil, e a gente sabe que quem rouba uma vez vai roubar sempre. Eu quero bastante atenção de vocês neste exato momento. Quero que vocês compartilhem nos grupos, nos status. Chama a galera para estar aqui ao vivo. Doutor, o que aconteceu? O filho, pessoal, que advoga para mais uma associação investigada por fraudes no INSS. Entidade defendida por filho do ministro da Justiça é acusada de captar 231 milhões sem o consentimento dos beneficiários. Pessoal, 231 milhões sem o consentimento dos aposentados e pensionistas. E na data de hoje, o Janones da Piti, em bar da cidade de Havana, Cuba, porque não tinha dinheiro para pagar a conta. Segundo aí, Janones começou a gritar xingamentos como merda de país e porcaria de cidade. O Queiroz, que irá assumir o lugar de Lupe no Ministério da Previdência, participou de uma reunião secreta que tratava, sim, do roubo do INSS em 2023 e nada fez a respeito. E, pessoal, blogueira Daniela Lima critica o plano do governo Lula de ressarcir roubos do INSS com o dinheiro nosso do aposentado. Faz sentido? Não faz. Qual é a reação necessária? Buscar as entidades, os dirigentes, buscar no dinheiro deles o ressarcimento
do que foi roubado. E também o Carlos Caut vai para cima de Janja, que fez uma viagem à Rússia, agora com o dinheiro do povo, e também com o dinheiro do povo do INSS aí, né, pessoal? O dinheiro de vocês aí, que foram mais de muito dinheiro que a gente nunca viu em toda a vida. Estão violando a recomendação da própria AGU, que o Jorge Messias, ou seja, já virou várzea, ninguém está nem aí para as próprias regras. A gente vai compartilhar agora ao vivo para todos vocês esses detalhes aí. Deixa eu compartilhar, pessoal. Preste atenção, vai dando like, vai compartilhando. E vai... No mês passado, aliás, em março, Lula foi em visita oficial ao Japão. Janja decidiu que ela queria conhecer o Japão pelo menos uma semana antes. Pegou e embarcou uma semana antes, sem o presidente, num avião da Força Aérea Brasileira, também com assessores que a auxiliaram nessa viagem. Ela ficou uma semana sem fazer absolutamente nada no Japão. A assessoria, questionada, disse que ela tinha compromissos com personalidades no Japão. Depois de uma semana perguntando, tá, mas com quem que ela se encontrou? Com ninguém, porque ninguém estava no Japão. Então, assim, ela foi lá, mas não teve, mas segundo o Sidônio da SECOM, isso não teve custo nenhum para os cofres públicos. Ou seja, além da gente ser massacrado de impostos, também são feitos imbecis, porque não teve nenhum custo. Levar uma pessoa até o Japão, para eles é custo zero. Mas não é a primeira vez que isso acontece, porque ela foi para Paris também. E gastou, se não me engano, 34 mil reais para representar o Brasil num evento de uma ONG, basicamente chamando de Lula. Depois ela foi para Roma também, com 13 pessoas juntos, também gastando dezenas de milhares de reais. E agora decidiu ir para Moscou quase uma semana antes da viagem oficial de Lula, que por si só uma infâmia, porque vai se encontrar com o ditador da Bielorrússia, com ditadores das piores autocracias do mundo em Moscou. Mas ela foi lá para conhecer a cidade e experimentar caviar e vodka, claramente, uma semana antes. Agora, o mais absurdo disso, além do desperdício de dinheiro público para o Janja Tour, é que a Advocacia Geral da União, em um momento de rara independência e rara dignidade, depois do último desperdício, última torradeira de grana pública por parte da Janja, disse, olha, nas próximas vezes, coloquem isso na agenda oficial, na primeira-dama, no Palácio do Planalto. Eles não fizeram. Eles estão violando a própria recomendação do próprio Advogado-Geral da União, que é o Jorge Messias. Ou seja, já virou várzea, já virou o carro, ninguém tá nem aí mais para as próprias regras que eles mesmos decidem. A Janja usa a FAB como se fosse a sua linha aérea pessoal, vai antes, depois, durante o Lula, para ela viagem oficial. É mera desculpa e gasta, torra dinheiro público para fazer turismo em um dia no Japão, um outro em Moscou, um outro em Paris. Pessoal, vou parar a tela aqui, sem muita delonga. Estamos com 936, eu peço que vocês copiem e colem nos grupos, nos status. Estava com muita saudade de vocês, principalmente neste exato momento, tá? Vai dando like aí, eu quero 1.000 likes, 2.000 likes. Pessoal, vou participar aqui com vocês de algumas situações. Doutora, quais são as situações? Vamos por partes. Sem Lula, Janja inicia mais um tour com dinheiro público que a gente acabou de compartilhar. Datena trai filhas de Silvio Santos e deixou o SBT. Repórter da CNN é roubado durante entrevista com Érica e vira piada aí na internet. O ladrão vai entrar em contato para devolver o dinheiro roubado, avisou aí o jornalista da Globo. Prazo vence e Moraes esquece general Braga Neto na prisão. No mundo que está endireitando, esquerda respira e vence uma eleição. A atriz Mirim morre aos 11 anos após 12 paradas cardíacas. Eu acredito que foi a menina que a gente compartilhou ontem, a gente vai falar novamente. Polícia já tem suspeitos de assassinato de brasileira no hotel, no Japão. Substituto de Lula, de Lupe, já assume sobre uma suspeita de roubo no INSS. Pessoal, a gente vai por partes, porque é muita informação, mas a gente não vai ficar muito, a gente vai fazer outra live para não tomar muito tempo de vocês. Vamos por partes. Infelizmente, a pequena atriz lutou bravamente pela vida, mas acabou não resistindo. Milena Brandão, de apenas 11 anos, morreu, pessoal. A menina que participou de produções A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, e na série Sintonia, da Netflix, enfrentava complicações severas após sofrer 12 paradas cardíacas e ser diagnosticadas com um tumor de 5 centímetros no cérebro. A notícia chocou o público. Segundo os relatos da mãe, os primeiros sintomas surgiram como dores de cabeça recorrentes e outros sintomas. Além da atuação como atriz, Milena também era influenciadora, modelo e rosto de campanhas publicitárias. O nosso canal aqui presta solidariedade a toda a família dessa criança, Milena, aí, grande, né,
grande atriz. Entretanto, todavia, Deus quis ela lá no céu. E, pessoal, a polícia já tem suspeito de assassinato da brasileira que se encontrava no hotel no Japão. Amanda Gomes, de 30 anos, minha idade, foi encontrada morta no Japão na madrugada desta semana. A polícia trabalhava com a suspeita de que um homem indiano seria o responsável pelo assassinato. Ela foi encontrada com queimaduras e sinais de asfixia por fumaça. Amanda voltaria ao Brasil ontem, porém, horas antes do seu voo, foi encontrada morta no quarto do hotel, próximo ao aeroporto internacional de Narita, cidade da província de China. Amanda estava na Ásia desde março, primeiro da Coreia do Sul e depois no Japão. A amante da Fórmula 1 esteve no Grande Prêmio aí há um mês. Nos últimos dias, Amanda teria relatado medo de um homem indiano em uma mensagem ao namorado. Amanda era natural aí, região metropolitana de Goiânia, mas morava em São Paulo atualmente. Era mestra em letras pela Universidade Federal de Goiás e trabalhava como pesquisadora. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que está em contato com os familiares. A prefeitura aí publicou uma nota. Amanda era uma jovem cheia de sonhos, querida por todos, e sua partida repentina deixou um vazio profundo em nossa comunidade, escreveu aí a prefeitura nas redes sociais. E o nosso canal presta solidariedade a toda a família da Amanda. Pessoal, Moraes e Barroso vão presos aí, afirmou o senador. A chegada da comitiva aí do presidente Trump, a chegada do presidente Trump aqui no Brasil, tudo indica, já acionou a forças de segurança, até porque o Brasil não é brincadeira, a gente sabe o quanto de bandido tem nesse lugar aqui, o quanto de gente que não vale nada está aqui neste local, no nosso Brasil, infelizmente. Entretanto, todavia, a gente já sabe que ele acionou todas as redes de segurança, né? Tanto nacional aqui no nosso Brasil, quanto internacional. Então, o presidente Trump já sabe aonde ele está colocando os pés. O que vai acontecer? O líder do PL, Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, afirmou que se não houver uma anistia ampla, geral e restrita pelos atos do 8 de janeiro, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do STF, vão presos sobre a acusação de abuso de autoridade no julgamento de pessoas envolvidas nos ataques às sedes aí dos três poderes. Para o senador, o projeto de anistia para a qual o PL busca aprovar o regime de urgência na Câmara englobaria o Supremo. A direita vai voltar ao poder em 2027. Se não tiver anistia, vai ter CPI do abuso de autoridade, CPI da lava-toga e impeachment de ministros, um a um, disse o senador aí em frente ao parlamentar pelo livre mercado. Estarão em disputa nas eleições de 2026 2/3 das 81 cadeiras do Senado. Uma das prioridades aí, Jair Messias Bolsonaro, é formar uma maioria da direita na casa, por onde tramitam pedidos de impeachment de ministros do STF. E eu quero dizer para todos vocês aqui, neste exato momento, o nosso canal vai ser um dos, embora exista aí muitos, vai ser um dos que a gente vai eleger o máximo de senadores e o máximo de deputados e o máximo de pessoas deste canal aqui. Eu quero que levante muitas pessoas como deputados e senadores para a gente conseguir eleger. Por quê? A gente precisa formar o máximo de pessoas atreladas ao PL, o máximo de pessoas atreladas ao governo do Jair Messias Bolsonaro. Então, se você está junto aqui nesse canal, eu peço a ajuda de vocês. Doutora, qual é a ajuda? Dá o joinha, compartilha e se inscreva. Muitos de vocês ainda não estão inscritos, tá, pessoal? E ativa o sininho. O sininho de vocês tem que ficar na cor preta, pessoal, para receber todas as notificações. E, pessoal, a gente em 60 segundos agora, pelo amor de Deus, 60 segundos. Segura firme aí, embarca aqui junto comigo em 60 segundos, que eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês neste exato momento. Doutor, o que você vai mostrar? Segura o coração aí. Eu peço bastante atenção de vocês agora. Deixa eu colocar aqui. Calma, meu povo. Aguenta o coração aí. Vai compartilhando, vai dando like, vai se inscrevendo. E, pessoal, o novo chefe da Previdência, aí, Queiroz, deve 18,1 mil a Pernambuco. E uma repercussão disso nacional e internacional, pessoal. Tá um comentário muito grande sobre essa questão aí
que vai assumir, quem vai assumir aí o INSS, deve muito dinheiro e já participou dos roubos aí do INSS. Deixa eu ver aqui, cadê? Olha só. Gente, o Jair Messias Bolsonaro é comédia. Calma aí, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, pessoal. O médico flagra do doutor Cláudio Birolini, que está cuidando aí do Jair Messias Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro está ativo, o médico está dormindo, né, pessoal? Gente, agradeço muito a audiência de vocês, o compartilhamento. Peço que vocês ajudem o nosso canal aí, se inscrevendo, compartilhando, dando like, o joinha, tá bom? A gente volta. Um beijo, fica com Deus. E eu não sei se o Luiz Inácio Lula da Silva fugiu ou se realmente ele viajou, porque o negócio vai ficar estreito a partir de hoje com a presença aí do presidente Trump e de toda a sua comitiva no Brasil, tá? A gente vai compartilhar tudo aí na íntegra. O Jair Messias Bolsonaro falou sobre a manifestação, convidando todos, inclusive ele vai estar aí na grande manifestação pela anistia, tá bom? Beijo, pessoal. Graça e sabedoria, obrigado pela presença. Quero dizer que eu amo você.